E aí, lindezas, tudo bem? Vou mostrar para vocês agora, vou ler com vocês todas as questões que a gente vai usar na nossa tarefa de casa, tá bom? Essa sessão Explore Seus Conhecimentos, o finalzinho do capítulo 5, a gente já tá terminando ele, olha só. Ele começa falando assim: faça a decomposição dos números escrevendo-os por meio de uma multiplicação. Como assim, professora? Bem, você vai decompor. Olha só, o 24. 24 é 6 vezes 4, não é? Por isso que colocou 6 e 4. E o 6? Qual que é a multiplicação que leva no 6? Não é 2 vezes 3 ou 3 vezes 2? Né? A ordem não faz diferença. Então, eu vou colocar 3 vezes 2. E o 4? 4 não é 2 vezes 2? Então, 2, 2. Aí você vai preencher os quadradinhos de baixo. Aí embaixo, aí você está vendo 24 é igual a... Se você conseguir separar eles em fatores, separar as multiplicações, igual você fez aí, ó, 3 vezes 2 e 2 vezes 2, você pode escrever que o 24, ele é a multiplicação de todas essas pontinhas finais. Então, o 24 é igual a 3 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Aí é isso que você vai escrever. Você vai preencher separando e decompondo. Aí você vai pensar no 36. 36 é que número vezes que número. Aí você vai colocar e vai continuar fazendo. A amarela, ela não te fala o de cima, né? Ela te fala os dois aí do meio, mas não te fala o de cima. Mas você sabe que você separou com uma multiplicação, o de cima, por exemplo, vai ter que ser 9 vezes 8, nesse primeiro caso, né? Aí, sabendo disso, você vai seguindo o restante lá embaixo. 9. 9 é 3 vezes 3. E aí você vai preenchendo esses quadradinhos e colocando os números no final, a multiplicação que leva a esse número. Então, 72 é igual a tanto vezes tanto, vezes tanto, vezes tanto, tá? Isso aqui é para vocês preencherem todos esses quadradinhos. A ordem que você escreve o fator não faz diferença, né? Propriedade comutativa. A ordem dos fatores não altera o resultado. Essa página é isso, é completar as lacunas que estão faltando. Essa primeira da roxa, por conta de não ter o de baixo aí do lado do 3, você pode pôr qualquer número. E aí, qualquer número que você colocar vai mudar a resposta final. Então, ela é uma pessoal. Essa daí não tem uma resposta exata que vai dar igual para todos. Já as outras têm. As outras têm sim, tá? Bem, próximo. O exercício número 2, ele fala assim: coloque nos diagramas número de 2 a 10. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Tem que colocar esses números. As setas significam divisor de. Então, por exemplo, esse primeiro retângulo azul do lado esquerdo, lá em cima, parte superior esquerda, ele tem duas setas apontadas, uma pro da direita e uma pro de baixo. O número que você colocar aí vai ter que ser divisor do da direita e divisor do de baixo. Por exemplo, eu não estou dizendo que é essa a resposta certa, tá? Porque vai ter que encaixar tudo certinho no final. Mas, por exemplo, digamos que você coloca o número 2 aí. Então, o número 2, ele é divisor de, por exemplo, 4, eu posso colocar aí do lado. E ele é divisor de 6, eu posso colocar aí do lado também. Entendeu? O que está no início da setinha vai ser o divisor, vai ser o número que divide o outro. Aí, uma dica, para pensar, quais são os números que são divisores da maioria? Por exemplo, o 2, ele divide o 4, o 6, o 8 e o 10. Ele divide 4 números. Então, ele vai ser um que tem mais setas, né? Por exemplo, o 7 não divide nenhum número. O 7 não divide nenhum. E aí, você vai pensando, você vai olhando, o 8. O 8 divide quais números? O 8 não divide nenhum. Mas tem vários números que dividem o 8 aí dentro. Mas ele não divide. Ou seja, não tem nenhuma, o 8 não pode ter nenhuma seta saindo dele, porque ele não é divisor de nenhum. Mas tem que ter seta chegando nele, porque o 2 e o 4, por exemplo, dividem ele. Então, ele tem que ter duas setas chegando nele e nenhuma seta saindo. Aí, você vai pensar, anotar e você vai preencher isso daí. A parte do círculozinho é a mesma coisa, só que tá desenhado de outro jeito, tá? Mas é o mesmo exercício. O 3 já pede para você olhar para os diagramas, os números já estão aí, agora o que você tem que fazer é colocar as setas. Só que agora as setas está falando do que é múltiplo. Múltiplo é o resultado da multiplicação, é um número que está na tabuada do outro. Então, por exemplo, o 8, ele é múltiplo de 4. O 8 é múltiplo de 4. Então, você pega uma setinha que sai do 8 e vai para o 4.
Ué, professora, as setinhas vão ficar ao contrário das setas da número 2. Exatamente. A número 2 é para você apontar a seta saindo do divisor. Aqui é para você apontar a seta saindo do múltiplo. E um é o contrário do outro. O 4 é divisor de 8, ou seja, o 8 é múltiplo de 4. Então, aqui basta você botar as setas do lado contrário, tá? A número 4 fala assim: complete os diagramas a seguir de acordo com a indicação das setas. Depois, complete as conclusões. Então, olha só, tem o 48. Aí tem uma setinha apontando para o dividido por 3, que é aí embaixo. Você vai colocar 48 dividido por 3. Aí na seta de cima você vai colocar a resposta. Depois que você souber essa resposta, essa você vai dividir por 2 e colocar a resposta final. Aí embaixo você vai mostrar assim, ao invés de eu pegar o 48, dividir por 3, depois dividir por 2, eu posso dividir direto por um número só. Que aí embaixo você vai preencher qual é esse número. Aí vamos ver se vocês conseguem entender uma propriedade que tem aí. A gente vai conversar na próxima aula, se vocês conseguiram entender a propriedade que faz você determinar qual é esse número aí de baixo. Mas vocês conseguem determinar o número de baixo também tranquilamente, tá? E aí você vai resolver a letra A, B ou C. Um número é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo, ele também é divisível por essa caixinha aí de baixo, que você vai ter que descobrir qual que é. Um número divisível por 9 também é divisível por... Não sei, você vai dar uma olhada aí. Um número divisível por 5 e 2 e 5 ao mesmo tempo, também é divisível por essa terceira caixinha lá embaixo, né? Aí você vai resolver e tentar identificar, tá bom? Qualquer coisa, falem comigo no chat. Meninos, a número 5. Complete as tabelas com um número que seja tanto divisor do número que encabeça a coluna, como do que encabeça a linha. Mas, atenção, um número só pode ser repetido no máximo 3 vezes. Como assim encabeça? É o que está enlaranjado aí, ó. Se você for olhar o primeiro, esse primeiro aqui, se você for dar uma olhada nele, o primeiro quadradinho branco, ele é da coluna do 24 e da linha do 20. Então, você vai colocar aí um número que seja divisor de 24 e de 20 ao mesmo tempo. Aí você vai colocar o 2, por exemplo. 2 dividido 20 24. Ótimo, então põe o 2, pode ser. Depois, você vai olhar do outro lado, o que é divisor de 20 e de 10. Ah, o que é divisor de 20 e 10. Tá, vou colocar, sei lá, o próprio 10. O 10 divide o 20 e o 10. O que você não pode fazer é repetir 3 vezes. Então, por exemplo, se você já usou o 2 3 vezes aí dentro dessa caixinha, você não pode usar de novo. Mas você não pode usar de novo dentro da primeira caixinha. Da segunda, começa um novo jogo, uma nova atividade, aí você pode começar a repetir novamente. Tá? É só para colocar dentro dos quadradinhos branquinhos um número que seja divisor ao mesmo tempo do que está na coluna e do que está na linha, em laranja. Tá bom? A número 6. A seguir, apresentamos a tábua de Pitágoras. Faça o que se pede. Tem a tábua de Pitágoras, tem uma linha aí, que está cortando os números. Circule todos os múltiplos de 4. Você vai circular. Como é organizada a sequência de múltiplos de 4 até 100? Bem, você vai explicar isso daí, com suas palavras. Como que está sendo organizada. Aí depois você vai circular os múltiplos de 5. Fazer um quadro, quer dizer. Aí explicar. Isso aqui são respostas mais... que eu espero que vocês interpretem e resolvam. Eu não vou falar muito sobre não vou falar muito, não eu respondo por vocês, né? Mas é tranquilo, é bem facinho. E a letra C, escreva os números que estão na sequência marcada pela diagonal. Explique como esses números estão organizados. Olha esse, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Na próxima aula a gente vai falar sobre esses números. Esses números, eles têm um nome muito legal. Eles chamam quadrados perfeitos. Todos esses números que estão aparecendo aí são os quadrados perfeitos. Eu vou explicar para vocês por que eles chamam isso, tá? E vocês vão falar qual que é a propriedade que eles têm.